Então, boa noite para todos e a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula aberta de Latour aos Cosmos e vice-versa. Hoje nós vamos fazer um passeio pela obra de Latour e alguns momentos importantes da sua vida, né, da sua carreira, sua obra filosófica, sociológica, estudos das ciências, e ver mais ou menos alguns princípios norteadores que são fundamentais, né, para entender o pensamento laturiano, que em algum momento às vezes soa um pouco fragmentário, né? Às vezes ele dá uma dica aqui, outra dica ali, mas só que na verdade nós vamos defender que existe sim, né, uma filosofia, uma verdadeira metafísica em Latour, que já está presente desde o começo das suas obras, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Otávio Maciel, sou graduado em Direito, Filosofia, depois eu fiz o mestrado na Alemanha, em Teoria do Direito, e o doutorado eu terminei ano passado em Metafísica, Lógica e Epistemologia, aqui da UNB. E o Latour tem sido um personagem crucial para tudo que eu escrevo, penso, praticamente, e a própria maneira como eu vejo, né, a filosofia e organizo o pensamento. Então, esse curso ele veio de um momento triste, né, que infelizmente o Latour faleceu de câncer recentemente, e o curso eu montei ele agora de uma forma mais estruturada, mais colorida, né? Porque a última vez que eu fiz um curso de Latour foi uma coisa um pouco no intensivão, né? A gente só sentou e falou, né? Agora vai ser uma coisa mais estruturada e serve como uma homenagem, né, minha a essa pessoa que me ajudou muito na minha carreira, começando agora, mas foi crucial para tudo que tem sido feito em termos de metafísica, sociologias das redes, filosofia da natureza, cosmologia, nesses últimos anos, tá? Então, essa é uma aula aberta, vou deixar aí para vocês, vai ficar gravada, tá? Disponível no nosso canal do Assemblagem, tá aí no YouTube, tá aí na nossa imagem, e eu convido vocês depois para conhecer o nosso curso, tá? Esse aqui serão os nossos tópicos de hoje, nós vamos ver sobre a vida, ver sobre as alianças transdisciplinares que o Latour faz desde o começo da sua vida. Então o Latour não está, digamos assim, ele não entra no transdisciplinar como se fosse uma moda, né? Hoje a gente vai ler texto de educação, né, americanos, europeus, todo mundo falando de transdisciplinar. Mas quando o Latour já vivia isso, né, lá nos anos 70, anos 80, ninguém entendia muito bem a obra dele, não se encaixava muito bem, nem em departamento nenhum. Isso levou a vários problemas, né, que no final das contas é ele que está guiando, né, essa nova geração de cientistas, filósofos e pensadores mundo afora. Nós vamos ver algumas fases, né, da obra dele, que eu costumo dizer que é como se ele fosse ganhando em complexidade de forma exponencial, né? Ele começa assim, depois chega numa coisa tão que, infelizmente, ele faleceu antes de, né, levar tudo isso a cabo, né? Mas fica aí para nós, né, que vamos viver a partir de um novo mundo influenciado por ele. Os princípios fundamentais vai ser aquilo que eu vou tentar mostrar para vocês, que teria uma continuidade, né, em termos do que está por trás, né, e que o Latour vai se apercebendo disso no decorrer da sua obra, né, da sua própria escrita. Então, é uma obra de evolução também, né, uma obra que ele vai evoluindo o seu próprio pensamento para mostrar para a gente que o filósofo ou o pesquisador não precisa de pensar tudo de uma vez, né? Você pode ir aprendendo ao longo da sua pesquisa e não simplesmente só revelar uma verdade, uma coisa do gênero. Então, Latour vai aprender muito com muita gente, né, ao longo da sua trajetória, e isso reflete diretamente nos seus escritos, tá? E nós vamos terminar, então, com algumas conexões filosóficas, sociológicas, possíveis a partir dele, tá? Aqui, Latour novinho ainda, cabelo branco, cabelo preto, né? Ele nasceu em 47, né? Infelizmente faleceu há algumas semanas. Ele nasceu numa região na França chamada da Burgúndia, ou Burgundia, né? Uma região famosa por seus vinhos, né? Castelos e coisas bonitas. Inclusive, o Latour vem de uma família de pessoas, desde a Idade Média, né? Mexendo com fabricação de vinhos nessa região.
Só que o interesse dele não era fazer vinho, ele queria estudar, ir para a universidade, foi estudar nessa universidade tá aí do lado, chama François Rabelais, na época, hoje chama Universidade Tours, onde ele vai começar cursando filosofia e teologia, né? É interessante que o PhD dele, original, né, lá nos anos 70, é em teologia, né? Ele começa a sua investigação, é muito interessado na filosofia francesa da sua época. Para quem não se lembra, teve o maio de 68, estava tendo todas aquelas explosões intelectuais, né, nos anos 70 na França, e provavelmente isso atraiu a atenção dele. Eu não encontrei nada registrado exatamente nesse sentido, mas não é impossível, né, no meio desse ambiente intelectual, que a própria noção de rede, rizoma, actante, né, tudo isso já estivesse, né, meio que no caldeirão de ideias, né. Só pensar no velho Deleuze, né, que tem toda uma rizomática que às vezes parece bastante, né, com a teoria do ator-rede, que vai ser desenvolvida mais para aplicações sociológicas de pesquisa empírica, e não tanto na metafísica como é Deleuze. Mas mesmo assim parece que tem uma aliança muito interessante, né, dessas várias ideias filosóficas, no começo dos anos 70, e o interesse de Latour pela filosofia. Mas, curiosamente, ele é uma figura católica, né, e ele decide estudar exegese, ontologia, né, ele vai fazer o doutorado dele primeiro na teologia. É muito interessante porque nessa época ele vai ter uma primeira mudança de foco, né? Ele vai ter um interesse muito grande pela Costa do Marfim, né? A Costa do Marfim é um país muito bonito da África Ocidental, que tem as suas tradições antropológicas muito interessantes em termos do que o pessoal faz, né, das tribos, nos clãs, nas organizações sociais, e isso chama a atenção do Latour pra caramba, e ele vai fazer o estudo de campo dele, agora como um antropólogo, lá na Costa do Marfim. O que talvez esse período seja mais significativo para ele é essa noção de que a vida moderna não é obrigatoriamente o padrão. É como se a vida moderna não fosse exatamente o comando, né? Ou você é moderno, ou você é obrigado a se converter para a modernidade. O Latour fazendo estudo de campo, ele vai ver que essas pessoas vivem muito bem, né? Vivem com seus próprios termos, vivem nos seus interesses próprios, com etnias e religiões e pegadas de vida muito diversas, cada uma, né, no seu canto, sem necessariamente fazer alusão a uma única universalidade que supostamente explicaria tudo, né? Então, parece que já desde o começo, né, nos estudos de campo, o Latour já está interessado, né, na complexidade, na diversidade do pensamento, talvez fruto, né, dos seus passeios e suas visitas de campo que ele vai fazer com esse pessoal. O que eu acho bacana também é que, nesse período, ele começa a desenvolver um raciocínio de pluralidades, de tipos de existência, né? Porque quando a gente fala assim, Costa do Marfim, não é um lugar só, né? São vários lugares, produzidos por várias pessoas, né? Por vários povos. Então, embora a gente veja na geografia, né, é um país apenas, pois talvez de um ponto de vista geopolítico, mas com essas pessoas, né, trabalhando, vivendo as suas vidas tão diversas entre si, isso mostra que a noção moderna de universalidade talvez não fosse o caso, né? Eu me lembro de alguns relatórios que ele fazia dessa época que são peculiares, que ele estava analisando o trabalho dos xamãs, como se fosse o pajé, o druida, né, o líder religioso da tribo, e ele observava como que as pessoas respeitam, mesmo não entendendo, né? As pessoas da tribo, às vezes, observam, né, o xamã, ou o pajé, ou o líder religioso fazendo algum ritual, né, ele escreve uns símbolos, né, assim, faz uma dança, o pessoal faz a festa, né, e as pessoas não vão saber 100% o que isso quer dizer. E ele começa a pensar assim, cara, é interessante que no Ocidente tem uma coisa parecida. Tem uma pessoa, pelo menos nos anos 70, né, tem uma pessoa que as pessoas parecem que respeitam,
que escreve uns símbolos estranhos e que as pessoas, né, interessante, vamos proteger isso. E isso é o cientista. O cientista, para o Latour, parece que ele está tentando arregimentar os seres, né, que existem na existência, e tentando conectar com algum tipo de visão de mundo, de conexão com aquilo que está ao nosso redor. O que o pessoal entendeu na época? Né? O Latour está falando que o cientista é um xamã. Não, o Latour está dizendo o seguinte, existem trabalhadores, vamos chamar assim, existem trabalhadores que conectam coisas nas redes e que essas conexões, mesmo não sendo entendidas por todo mundo, são respeitadas, pelo menos de uma forma geral, pela sociedade. Isso vai levar o Latour, né, uma outra mudança de foco, né, que vai ser da antropologia de campo específico, para fazer uma espécie de sociologia ou antropologia das ciências. Né? Isso vai vir especialmente com esses três pensadores, que ajudam o Latour a pensar bem, né, o que ele está querendo. O primeiro, o grande Michel Serres, né, que faleceu em 2019, que é um dos grandes filósofos da ciência, né, na França do século XX. E é interessante que ele estava... A sua proposta, se a gente puder resumir, né, numa orelha de livro só, seria uma filosofia da ciência que não cedesse à metalinguagem. Né? Por exemplo, para quem estiver acostumado com o Círculo de Viena, a filosofia analítica clássica, né, anos 20, 30, talvez, geralmente há a noção de que existe uma metalinguagem universal que explicaria todas as ciências. Né? Alguns dizem que é a matemática, outros dizem que é a lógica. O Michel Serres não fazia essa aposta. Né? Ele estava muito interessado em pensar uma filosofia da ciência no plural, né? Filosofias das ciências. Como se os trabalhos de arregimentação de actantes, de redes, de pensadores, personagens e experimentos fosse cada vez mais específica e não tanto um exercício de um grande todo, né? De uma grande metalinguagem, que supostamente explicaria tudo. O Michel Serres não faz essa aposta. Isso é uma lição que o Latour vai pegar, nós vamos ver agora mesmo o que ele vai fazer com isso. Esse aí do meio, o Garfinkel. O Garfinkel é uma pessoa importante, né, para a etnometodologia. É muito interessante porque o Garfinkel ele aplica várias questões de outros sociólogos no estudo prático, empírico de campo. Né? Então, e o Latour, vindo também no estudo de campo, ele vai fazer as comparações, vai aprender, vai escrever sobre o assunto. Né? Por exemplo, o Garfinkel ele foi aluno do Parsons, né? O Talcott Parsons, que é o fundador, o bisavô, né, da teoria dos sistemas, né? Que logo depois vai chegar em Niklas Luhmann, né? Marcelo Neves aqui no Brasil, e outras pessoas interessantes. Outra pessoa importante que influencia o Garfinkel seria, por exemplo, Alfred Schutz, que é um cara que vem da fenomenologia e da sociologia. Né? A noção de experiência sociológica, filosófica, importante, né, essas abstrações, mas também uma experiência do cotidiano. Né? E veja como que isso é importante para você pensar a etnometodologia. Né? Porque não tem como você fazer uma boa etnografia, se é que isso é possível, né? Mas não é possível fazer uma boa etnografia se a gente não leva a sério, né, a experiência do cotidiano, daquilo que a gente está analisando. E veja que agora o Latour vai começar a conectar as coisas. É o cotidiano? Sim, mas também pode ser o cotidiano do cientista. Não pode? Né? Vamos ver onde que ele vai chegar com isso. E esse último aí é um lituano interessante, que fugiu da União Soviética, né, foi para o Ocidente. Eu já ouvi as pessoas falar do Greimar, depois Greimas, né, não vou saber pronunciar, vou falar Greimas. Que ele desenvolveu muitos conceitos importantes para a semiótica, especialmente com Roland Barthes, né? A sua semântica estrutural, vai desenvolver um modelo actantial. O que é o modelo actantial? Né? Uma coisa que nós vamos ver que o Latour leva muito a sério, né? A noção de actante, onde nós podemos pensar a narrativa, né, das ações, sejam reais ou ficcionais, sejam elas de diversos níveis de semiótica, todos eles podem ser traduzidos de certa maneira, mesmo que não seja uma tradução perfeita. Né? E
Eu, em particular, acho bacana também um trabalho do Grimard, que é sobre as religiões tradicionais da Lituânia, né, especialmente, para quem não conhece é, aquelas migrações proto-indo-europeias, talvez os povos indo-europeus mais antigos, né, que sobreviveram são os povos bálticos, né, onde está a Letônia, Lituânia em específico, e o Grimard tem essa leitura também histórica acerca das religiões, reconstrução de religiões históricas, além da semiótica, né, porque, obviamente, é pelo que ele é mais conhecido. A primeira aplicação, vamos chamar assim, a primeira grande aplicação dessas questões de filosofia da ciência, etnometodologia e modelo de Actantes, a primeira grande tentativa vai vir em 1979, né, com um texto maravilhoso chamado A Vida em Laboratório, né, que é a produção dos fatos científicos. Ele foi escrito com esse camarada aí, o Steve Woolgar, que eles eram colegas na época, e a ideia era estudar acerca do Roger Guillemin, que foi Nobel de Medicina em 77, se não estou enganado, que ele estava estudando sobre neurohormônios, né, tipo dopamina, oxitocina, como é que chama? Neurotensina, somatostatina, essas coisas aí. Ele ganha o prêmio Nobel, né, em 77, e o Latour fica intrigado. Aí ele vai fazer o seguinte, cara, eu já fiz a etnografia do xamã, né, que seria uma figura importante que conecta actantes, e que a sociedade não entende tudo, mas respeita. Eu agora vou fazer o quê? Etnografia de um trabalhador que conecta actantes, que as pessoas não entendem tudo, mas respeitam. Então, eu estou fazendo um paralelo aqui de propósito. Ele fala, Woolgar, vamos estudar como que funciona uma antropologia do laboratório, né? Então, ao invés de fazer antropologia apenas, né, dos povos da Costa do Marfim, por que não fazer antropologia da ciência? Né? Estudar o cientista, não apenas de um ponto de vista filosófico, claro que é importante, mas também de um ponto de vista, né, do que ele faz, as gotas que ele pinga, o microscópio, como que funciona as máquinas. Eu não sei nem que máquina é essa aí que o Guillemin está mexendo, não sei nem o que isso aí quer dizer. Mas tem várias fotos, né, dele no laboratório, mexendo. E o Latour, né, eu imagino como se fosse com um chapéuzinho de safari, fazendo assim, né, anotando as coisas, tudo assim. Literalmente fazendo antropologia da ciência, né, de como que o cientista, como ser humano, trabalha na conexão de coisas também não humanas. Tá? O que esse livro me deixa intrigado é a sua tradução para o inglês. Prestem atenção na capa do livro, a capa oficial. Vida de laboratório, a produção dos fatos científicos. Quando chegou nos Estados Unidos, esse livro foi traduzido como Construção Social dos Fatos Sociais, dos fatos científicos. Vejam que muda o sentido, não muda? Né? Quando o americano escuta isso, a esquerda americana, muito empolgada, né? Então quer dizer que o Latour provou que a ciência é invenção, que a ciência é conversa, que a ciência fala aí, que a ciência é construção, é mito, é bobagem. E o Latour ele se estranha um pouco, falando, não é isso que eu propus, né? A proposta minha e do Steve Woolgar é fazer uma antropologia de o que o cientista faz no seu laboratório. Eu não estou falando que a ciência é invenção, que a ciência é bobagem, que a ciência não serve para nada. Mas, infelizmente, vai ser assim que ele vai ser recebido, né? Especialmente no público americano, com muitas, como diz o pessoal, né? Data vênia. Data vênia é um pessoal um pouco difícil de lidar, porque depois que pega, né, certa leitura, mesmo que seja incorreta, é muito difícil de desfazer, né? Então, o Latour acaba sendo agrupado já no final dos anos 70, né, junto com aquela galera que fala assim, a ciência é opressão, a ciência não presta, a ciência é bobagem, a ciência é invenção, né, essa onda, a primeira grande onda de negacionismo científico que teve, que na verdade veio, né, dessas pessoas muito emocionadas, né,
talvez os anos 80, tentando criticar certas questões científicas que deveriam ser criticadas, mas, né, talvez não entenderam muito bem o propósito do livro. O que o Latour faz? Vou escrever um livro parecido, só que sobre outro assunto. Vou escrever um livro chamado Pasteur, né, Guerra e Paz entre os Micróbios. É um texto muito, muito interessante, né, que já é um texto de história da ciência, né, junto com a antropologia da ciência, para tentar mostrar que ele não está dizendo que ciência é bobagem, que a ciência é invenção, que a proposta não é essa. Nesse livro ele vai trazer análises, né, muito sofisticadas sobre o Louis Pasteur, né, que viveu no século XIX, acho que ele morreu em 1895. Né? Ele passa boa parte do século XIX fazendo várias coisas. Obviamente, a gente associa a pasteurização do leite, né? Mas ele é o pai da microbiologia, né? Da teoria de que as doenças vêm ou por causas externas, né? Ou por órgãos avariados, essa expressão que ele usa, ou germes, né? E ele vai descobrir vacina para raiva, para cólera, para várias vacinas para o antrax, além, claro, da pasteurização do leite. Mas por que o Pasteur é importante? Tem uma frase nesse texto que o Latour, todo francês, né, eu gosto de falar isso, que todo francês, desde o jardim de infância, já aprende ironia e sarcasmo, né? E o Latour fala assim, olha, antes de Pasteur, micróbios era coisa de doido, né? Eram as mônadas do Leibniz, né? Mônadas do Gabriel Tarde, centros infinitesimais de ação, isso era coisa de doido, né? As pessoas achavam que isso era viagem da metafísica. Aí o Latour escreve, depois de Pasteur, os micróbios existem desde sempre, né, entre aspas. Né? Ou seja, qual é a importância do Louis Pasteur? Não é só apenas uma filosofia da ciência e também não é apenas a pasteurização do leite. O que o Pasteur faz? Ele mostra com clareza, através do seu próprio trabalho, que a associação entre humanos e não humanos gera, entre outras coisas, vacinas, né, a pasteurização do leite e várias outras benesses, que não são apenas orientadas pelo interesse humano. Né? Quando você coloca os lactobacilos lá para fazer a pasteurização do leite, o lactobacilo ele tem um interesse, ele está procurando alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa. Nós podemos nos aliar a esse tipo de ação, né, para produzir, entre outras coisas, a pasteurização. Mas o que o Latour está tentando nos mostrar com bastante clareza, né, nesse livro de História da Ciência, Antropologia da Ciência, é que, né, as alianças entre humanos e não humanos já são uma coisa muito antiga. Né? Ele dá o exemplo do Pasteur, talvez porque fosse essa associação também com a ciência, né, que o Latour tem um interesse muito grande. De novo, o livro vai ser mal recebido, né, porque as pessoas vão ler o livro e falar assim, a construção social, ciência é bobagem, ciência não existe. E o Latour já começa a ficar, né, irritado, né. Tem certos momentos da vida do Latour que ele está bem puto da cara, né, com o que as pessoas vão fazendo com a sua própria obra. E é muito interessante que ele não consegue, vamos dizer assim, vender o peixe dele, nem na filosofia, nem na sociologia, nem na ciência. Né? Então inventa-se uma disciplina nova, praticamente, um novo curso que chamava Science Studies, né, os estudos das ciências, que seria essa congregação de história, antropologia, sociologia, filosofia, ciências empíricas, né? E aí o Latour começa a se sentir um pouco mais em casa. Mas toda vez que ele apresentava o livro dele, ele falava, isso é muito filosófico, isso é muito antropológico, isso é muito histórico. Então o Latour sempre ficava, né, assim, poxa, onde é que eu vou apresentar o meu trabalho? Né? Qual congresso? Qual aba que eu vou clicar para poder submeter o meu trabalho? Porque é um trabalho, eu vou começar a dizer aqui para vocês, um trabalho mais realista, mais complexo, porque lida com a prática científica sem tantas divagações da filosofia, né, no sentido, o que é a verdade em si, não é tanto isso. É ver o que o Pasteur está pingando lá no conta-gotas, coloca o lactobacilo, vai acontecer uma reação e o leite vai poder ser bebido, né? Então, assim, tem uma série de questões
práticas de ordem teórica, filosófica, empírica, de instrumentos, tudo isso aliado para estudar, né, a obra de um cara tipo Louis Pasteur, né? Portanto, o que ele está tentando nos dizer aqui, ele vai falar isso com mais clareza, né? A gente vai ver no slide mais para frente, mas nesse momento é como se ele já estivesse nos dizendo o seguinte: construção não é invenção, no sentido assim, tenho nada, aí eu inventei uma coisa e pronto. Na verdade, a construção é instrumento, teoria, prática, expectativa, financiamento do governo, laboratório, técnico do laboratório, tudo isso em conjunto, em associação minuciosa, nos dá a pasteurização do leite ou a vacina da cólera, por exemplo. Tá? Ou seja, não é invenção no sentido, eu inventei, eu tirei da cabeça. Não é isso. Então, Latour está dizendo, no meu livro, eu estou mostrando com bastante clareza que a construção da ciência é um trabalho associativo. São associações entre humanos, não humanos, máquinas, teorias, financiamento, tudo isso junto para você ter a construção da ciência. Não é construção social no sentido, né, da esquerda americana e hoje, né, da direita americana, que acabou se apropriando do termo, né, de forma negativa. É uma construção quase que arquitetônica, né? Primeiro isso, depois põe a viga, depois sobe a parede, depois isso aqui, tá? Então, mais ou menos isso. Agora, se vocês prestarem atenção aqui, vejam aqui embaixo, suivi de irreduction. Eu quero falar um pouco sobre esse texto, porque ele é um texto meio esquecido, né, nos estudos laturianos, né, se é que isso existe com toda formalidade. Porque é um texto muito peculiar, que ele diz o seguinte, é como se fosse um texto órfão, tá? Eu estou traduzindo o texto, ainda não terminei, mas já está mais ou menos 3/4 completos, que é uma série de aforismos, né? Que ele escreve assim, ele estava, né, indo para essa estrada, essa cidade aí chama Gray, tem essa ponte bonita aí, e uma cidade chama Dijon, que é onde tem aquela mostarda, sabe, mostarda de Dijon. Então ele estava indo de Dijon para Gray, né, numa estrada, e ele foi como se ele tivesse sido, né, inspirado pela musa, né, ele teve um estalo, ele estacionou o carro assim no acostamento da rodovia e começou a escrever loucamente os aforismos básicos do que ele vai chamar de irreduções. Ele conta pra gente esse episódio, vejam aí. Eu ensinava em Gray, numa província, né, francesa, por um ano. No fim do inverno de 72, na estrada de Dijon para Gray, fui forçado a parar quando fui trazido aos meus sentidos uma overdose de reducionismo. Aí ele vai fazer um parágrafo longo, falando os cristãos, os astrônomos, os matemáticos, os filósofos, os engenheiros, os administradores, os escritores, todos praticam um reducionismo. Aí ele fala, cansado e exausto, subitamente eu senti que tudo ainda estava sendo deixado de fora. Cristão, filósofo, intelectual, burguês, homem, interiorano e francês, decidir abrir espaço e permitir que as coisas que eu falo sobre o espaço, que elas precisavam de dar certa distância, como dizem nas aulas de ginástica. Eu não sabia nada, então, do que eu estava escrevendo agora, mas simplesmente repeti para mim mesmo. Vejam, nada pode ser reduzido a nada. Nada pode ser deduzido de nada. Tudo deve ser aliado a todo o resto. Isso foi como um exorcismo que derrotou os demônios, um por um, e pela primeira vez em minha vida, vi as coisas irreduzidas e libertas. Então vejam, isso aqui é em 72, vejam que é interessante, né? São 50 anos, 72 a 22, são 50 anos trabalhando essa intuição. E nós vamos ver como que essa intuição ela está presente em todas as obras do Latour. É claro, não vou falar de todas, mas nas principais obras do Latour isso está com muita clareza.
Porque o princípio de irreduções, ele acaba se transformando, segundo o próprio Latour, num príncipe que não governa, mas ele inspira. Porque se ele governasse, seria reduzir tudo ao princípio de reduções. Estão vendo? Então, o que ele fala? Eu preciso de manter isso meio que à distância para entender que direito é direito, religião é religião, arte é arte, educação é educação. Cada uma dessas coisas é irredutível umas às outras. Lembra do Michel Serres? Não existe metalinguagem que explica tudo, mas o que nós temos? Alianças. Nós temos, né, como diz o Viveiro de Castro, né, uma ecologia metafísica, onde direito, arte, religião vão poder se associar, mas segundo termos muito específicos. Porque não tem uma metalinguagem, né? Não tem um grande todo que explica tudo. Né? Não sei se está ficando claro que nós estamos aqui começando a ver que o Latour não aceita aquelas noções clássicas. Por exemplo, o absoluto, só tem uma história, só tem uma grande coisa que explica tudo. Né? O Latour está afastando esse raciocínio. Por exemplo, vamos pensar aqui Hegel, por exemplo. Se você lê a Fenomenologia do Espírito, ou se você lê aqueles textos dele no final da vida, né, que ele vai lidar mais com o espírito, você vai ver que tem um absoluto, tem uma razão, um absoluto, uma razão, uma história, um movimento, uma direção. E que as coisas seriam como se fossem estágios, né, como se fossem etapas da realização dessa única coisa, né, dessa única grande razão por trás de tudo. Né? O Latour fala, não é isso que eu quero, eu não estou procurando isso, eu estou partindo de um princípio irredutivista, eu estou partindo de um princípio de que as coisas são o que são, através de suas alianças, através dos seus posicionamentos internos, mas não há uma metalinguagem que explica tudo. Tá? Isso vai estar presente em todas as obras, né, do velho Bruno Latour. Vamos ver algumas aqui. Algumas delas já têm tradução para o português, outras talvez vão chegar em breve. Né? Já estava tendo uma onda de traduções de Latour, mas infelizmente agora, com o falecimento dele, parece que vai ter mais uma onda, né, de várias pessoas, pelo menos, traduzindo. Nós vamos ter o Ciência em Ação, né, o Ciência em Ação, desde 87, onde o Latour, pela trilionésima vez, vai falar, eu não estou falando mal da ciência, eu não estou falando que a ciência é invenção, que é bobagem, leiam o meu texto. Aí ele vai falar, por exemplo, sobre a caixa preta, né, aquela caixa preta consegue se separar, né, de os arredores, que ela tem um funcionamento próprio, mas que ela consegue ser contada como um. Não sei se temos bancada do Badiou aí, o contado por um. Por exemplo, pensem aí, Petrobras, Disney, Roma, são coisas que você consegue contar por um, porque há uma espécie de arredores e há uma espécie de um interno próprio dessa coisa, que é construído por associações. Não é porque é um interno próprio da essência, imutável, não é isso. É o interno próprio das suas associações, tá? Então, fala aí o Mickey Mouse com o Walt Disney, com aquele Epcot Center, ou então em Roma, você tem um Coliseu, tem as ruas lá, tem um fórum. Então, há uma associação dessas coisas que permite você lidar com certas questões como se fossem fechadas, né, numa caixa preta, bonitinha. Agora, o que é interessante dessa caixa preta de Latour, que aparece no Ciência em Ação, é que ela não é eterna, imutável, resolvida. Né? Ela é uma espécie de criação contínua. Tá? Ou seja, Roma tem que ser produzida, criada, mantida continuamente, senão desaparece, que é o caso da Petrobras. Né? A Petrobras tem que ser protegida, criada, mantida, etc, etc, senão desaparece. E no final das contas, mesmo nós, né? A gente tem que tomar água, tem que respirar, tem que dormir, né? Comer. Então a gente tem que continuamente criar essas coisas. Isso vai nos dar um princípio, lá no futuro nós vamos ver, que é um princípio de trabalho, agora mesmo a gente vai chegar nele com mais clareza. Outra coisa que aparece com bastante interesse, né, nesse Ciência em Ação,
É a noção que eu gosto de traduzir como objetos ou actantes ou sistemas são mutuamente externos. Isso é importante. Porque há uma espécie de ação à distância, né, para usar a expressão do Newton, né? Há uma espécie de ação à distância, onde os eventos são desenrolados no presente, mas o actante ele acaba sendo uma espécie de produção contínua, que é diferente de outro tipo de produção contínua. Por quê? Porque nada é redutivo a nada, tá? Então você tem o Otávio aqui produzindo, respirando oxigênio, tomando a minha aguinha, para manter um tipo de actante, uma caixa preta que seria eu, e cada um de vocês, externos a mim, também terão de produzir sua própria continuidade. Isso é muito importante. Por que existe também a noção de exterioridade mútua? Ela é um remédio, vamos chamar assim, um remédio metafísico contra o grande todo, a metalinguagem, o grande absoluto, a única razão. Por quê? Se as coisas fossem separadas, mas elas não fossem mutuamente externas, elas seriam conectadas por um plano superior, né? Seriam conectadas por uma grande razão que explica tudo. Se a gente já afastou isso desde o princípio das irreduções, o que nos sobra? Actantes externos uns aos outros. Nós vamos ver o que ele vai fazer com isso já já. Dando um pequeno spoiler, é uma espécie de metafísica de alianças. Então, para as coisas existirem e para elas continuarem existindo, ela vai ter que entrar em alianças com outras coisas, tá? As teorias que o Latour vai trazer para a gente no Ciência em Ação, claro que vão ser coisas, é uma coletânea de textos de assuntos muito específicos. O que eu estou fazendo aqui é uma espécie de resumo filosófico, né, do que poderia estar por trás dessa obra. Da transição de 87 para 91 acontece, né, o surgimento dessa obra que foi, se isso existir, né, que me converteu para o latourianismo, isso existe? Que é o Jamais Somos Modernos, né? Essa é uma obra, assim, que eu li praticamente numa sentada, você senta, se você lê, eu não conseguia largar o livro, né? Eu fiquei completamente fascinado com Latour por causa dessa obra dele. É um texto muito difícil, né? Apesar de ser pequenininho, né? É um texto denso pra caramba, é muita informação, e as consequências são estratosféricas, né? É um texto que começa de forma já impactante, né? Eu vou ler a contracapa para vocês, para quem não conhece a obra, para quem tiver interesse, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Vejam, poluição dos rios, embriões congelados, vírus da AIDS, buraco de ozônio, robôs munidos de sensores. Esses objetos estranhos que invadem nosso mundo pertencem à natureza ou à cultura? De que forma podemos compreendê-los? Até aqui as coisas eram simples. A gestão da natureza cabia aos cientistas, a gestão da sociedade aos políticos. Mas essa divisão tradicional de tarefas tem se tornado cada vez mais incapaz de dar conta da proliferação dos híbridos, né, que seria natureza e cultura. O que explica o sentimento de pavor que esses nos causam, sentimento que os filósofos contemporâneos, quer sejam antimodernos, pós-modernos ou éticos, são incapazes de atenuar. Aí, né? E se tivermos errado o caminho? Na verdade, nossa sociedade moderna nunca funcionou de acordo com a grande divisão que funda o seu sistema de representação do mundo. A separação radical entre natureza, de um lado, e a cultura, de outro. Na prática, os modernos não pararam de criar objetos híbridos que pertencem à natureza e à cultura ao mesmo tempo. E
que eles se recusam a pensar. Veja, nós, portanto, jamais somos realmente modernos. E é este paradigma fundador que devemos questionar hoje para que possamos compreender o nosso mundo. Essa é a hipótese radical deste ensaio, que mobiliza sociologia das ciências, filosofia e história das ideias. Essa é só a contracapa, né? O livro é muito impactante e o autor é super irônico e às vezes ele está com raiva, né? Às vezes ele está, né, estressado, né? Visivelmente você vê. Eu sempre gosto de mostrar essa imagem aqui, vai aparecer pequenininho aí para vocês. Que parece um Wi-Fi, né? Seria essa bifurcação da natureza. Tem um polo natureza, um polo cultura, e cada vez mais, né, os modernos vão tentando ficar cada vez mais obcecados pela purificação daquilo que é exclusivamente humano e aquilo que é exclusivamente natural, né? E a cada grauzinho que você vai subindo, você vai ter filósofos que estão cada vez mais ensandecidos, né, na purificação, né, do ser humano em relação à natureza, né? Só para a gente ver com mais detalhes, vamos ver no curso, né? Começa terça-feira, mas começa com a distinção simples, né, entre ciências naturais e ciências humanas. De repente vira uma separação por um abismo intransponível, né, em Kant. De repente se transforma numa contradição em Hegel, né? Ou é natural ou é humano, né? Não pode ser a mesma coisa, é contraditório. Na fenomenologia, especialmente a fenomenologia francesa, né, se transforma numa tensão insuperável, né, porque é só a pessoa, tudo que existe é a pessoa pensando, pensamento, sempre nesse correlacionismo que não abre espaço para nada fora. De repente sobe mais um grau, que seria uma incomensurabilidade, né? Seria falar, é absolutamente incomensurável, natureza e cultura, são absolutamente separados. Por exemplo, Escola de Frankfurt, né, que defende isso. E, no final, a hiper-incommensurabilidade do pós-moderno. Né? Para o pós-moderno é tudo pode, é o que faço, é o que mando, o mundo é meu, o mundo é a minha representação, tudo que existe é só aquilo que eu quero e ponto final. Se você vier assim, você está me oprimindo, etc. Então, assim, a cada grau que você sobe, né, há uma obsessão cada vez maior pela pureza do sujeito, da vontade do sujeito. O sujeito é aquele que é livre, né, etc, etc. Logo, ele tudo pode. E o Latour faz um grande passeio, né, para falar isso é uma desgraça para a sociedade e para a natureza, né? Então, o mundo inteiro sofre com a modernidade, que o moderno acaba se transformando num agente, né, de destruição das associações, embora os modernos proliferem os híbridos. Por exemplo, como ele disse, né, vírus da AIDS, embrião congelado, buraco na camada de ozônio, etc, etc. A proposta do Latour, vocês estão vendo aí no subtítulo? Está ali, ó, vou colocar aqui. A proposta está esse aqui, ó, seria a proposta de uma espécie de antropologia simétrica. Ele vai abandonar esse projeto. Por quê? De novo, ele vai ser incompreendido. Então, ele já tinha uma incompreensão, as pessoas já incompreendiam, né, Latour, tradicionalmente, Latour está falando mal da ciência, está falando que a ciência é construção social. Fala, peraí, eu não estou dizendo isso. Aqui ele vai ser mal entendido de novo. Aqui Latour vai propor essa antropologia simétrica para dizer o seguinte, a ruptura natureza e cultura tem que ser abandonada. Não devemos capitalizar numa natureza pura ou num sujeito puro, cada vez mais. Vamos jogar fora isso. Ele vai dizer nem sujeitos, nem objetos. O que nós temos? Híbridos. Temos actantes. Temos coisas nas redes. E é isso. De novo, ele vai ser incompreendido. Então o Latour está falando que é tudo igual, né? Tudo simétrico, né? Inclusive, vejam aí na nossa imagem, né? Uma imagem clássica de dois espelhos, né? Então, assim, as pessoas vão ler o livro, o Latour está falando que toda cultura é igual. Que antropólogo é esse que fala que toda cultura é igual? É cansativo, né? Se hoje a gente já está cansado, né, de lidar com críticos que não leem,
Nessa época já estava surgindo essa moda aí. Depois vai chegar o Esperança de Pandora, né, que também é uma coletânea de é, vários textos sobre filosofia da ciência, mas o que eu chamo a atenção é para o subtítulo, de novo, vejam, por uma versão realista da atividade científica. Né? Aqui eu posso citar um cara que chamava Roy Bhaskar, né? O Roy Bhaskar também é um desses arautos, né, do realismo complexo, do realismo científico, no meio, no mar, né, no oceano do antirrealismo, que é a filosofia analítica, praticamente. O Roy Bhaskar é uma dessas pessoas lá nos anos 70, defendendo, né, que existem características intransitivas na ciência. O Latour, ele recebe essas noções no Esperança de Pandora, tentando trazer uma versão, né, de um realismo científico, para tentar falar para as pessoas: eu não estou dizendo que a ciência é invenção, que a ciência é conversa fiada, eu não estou falando isso, estão pondo palavras na minha boca. Não adianta, você sabe bem que o ser humano é um bichinho difícil. O que ele decide fazer? Ele fala assim: olha, o sociólogo fala mal de mim, o antropólogo fala mal de mim, o filósofo fala mal de mim, todo mundo fala mal de mim, é incrível. O que eu vou fazer? Vou inventar uma disciplina para mim. Claro que eu estou sendo imagético, mas junta com os coleguinhas e fala assim: nós vamos criar uma área de estudo, porque aí a gente vai ter um lugar para a gente ficar, né? Já que não querem receber o nosso trabalho em lugar nenhum, a gente cria o nosso próprio espaço, por que não? Desse momento, né, nesses anos cruciais, né, dos anos 90 e comecinho dos anos 2000, vai surgir a famosa teoria do Latour-Rede, né? Vai ser criada com o Latour, mas especialmente com a ajuda dessas três pessoas aí, da nossa imagem, a Michel Calon, John Law e a Madeleine Acreche. São pessoas que vão auxiliar o Latour e vão contestar, vão trazer, vão elaborar, né? É uma disciplina, né, que eles estão criando, né, que o Latour simplesmente dizia: estudo das redes. Vocês lembram que era estudo das ciências, né? Agora ele desceu, estudo das redes, né? Ele passa o Jamais Somos Modernos já falando, né, sobre essa disciplina, né, que ele estava criando, né, nessa época, falando assim: nossa, quem vai estudar as pobres redes? Certamente não é a galera do discurso, certamente não é a galera do poder, tudo é poder o tempo todo, e certamente não vai ser o cientista natural, né? Então ele meio que estava criando, né, vamos chamar, uma, uma disciplina nova, né, um curso novo, onde todas essas questões pudessem ser estudadas sem muita frescura de divisão de disciplina, né? Ah, não, aqui é muito filosofia. Ah, não, aqui é muito... Não, a gente estuda, né, o que aparecer a gente vai. É o Michel Calon, os três estão vivos ainda, esses três aí da foto. O Michel Calon, ele é interessante porque ele mexe muito com economia, né? E com antropologia da economia, né? O Latour cita muito, né, o Reagregando Social. Tem tradução, né, para o português. É uma tradução boa, né? O livro foi escrito originalmente em inglês, essa foto aí que está na nossa imagem, esse textinho aqui, que saiu pela Oxford. E a tradução brasileira está boa, está até bacana. E ele cita muito, né, o trabalho do Michel Calon sobre como é que é? Pescadores de vieiras num lago no interior do Canadá. Aí ele vai rastreando, né? Pescadores de vieiras com satélite, com mercado, com não sei o quê. Um estudo de ator-rede, né? Aplicado, né, no caso aí, a antropologia da economia. Tá? O John Law é um sociólogo da ciência, né, clássico, mas ele está sempre propondo coisas novas, especialmente na noção de construção. Tá? Claro que vão ter algumas pessoas que vão exagerar, né? E falar assim: tudo é construção, etc. Mas o John Law está sempre pensando de forma séria. Tá? Ele não está, tudo é qualquer coisa. Ele não está falando isso. A Madeleine Acreche, ela é uma pessoa interessante porque ela vem da sociologia da tecnologia. E é interessante que a tecnologia que ela mais estuda são técnicas de obstetrícia. Né?
E você vê que já é um grupo de pessoas bem diferentes, né? Você vê o Latour, PhD em teologia, com antropologia na Costa do Marfim, sociólogo da ciência, antropólogo da economia, sociologia da tecnologia da obstetrícia, né? Então, veja, isso é Latour. Latour é conexão dessas coisas todas. A teoria do Latour-Rede, que nós vamos ver com detalhes, né, no nosso minicurso, que começa na terça-feira, ela tem vários pressupostos, mas, na verdade, você pode reduzir a poucos princípios específicos, especialmente o princípio das irreduções e a noção da exterioridade mútua, né? É um texto muito polêmico, né? A forma de escrita do texto é bem ácida, né? O texto, o Latour está toda hora, assim, ele joga uma indireta, ele dá uma alfinetada, né? Porque ele estava cansado, né? Vamos ser muito sinceros. 30 anos das pessoas falando mal da obra dele, realmente deve ser muito cansativo. E aqui ele vai ter várias sacadas que são muito diferentes do que a gente acostuma na sociologia, né? Por exemplo, a noção de sociedade. Otávio, mas sociologia estuda a sociedade, não é não? Não. Né? Para o Latour, a sociologia estuda associações. E as associações são igual a caixa preta, uma coisa fechada, específica, distinta de outras coisas. Então, por exemplo, para o Latour, não existe o social, né? A sociedade, como se fosse um grande todo, uma metalinguagem que explica tudo. Para Latour não existe isso, né? A teoria do Latour-Rede vê o que actantes específicos estão fazendo, e geralmente eles vão fazer associações tão associadas, né, bem associadas, bem específicas, bem restritas, que é difícil de conectar com elas. E ela geralmente só vai se conectar se ela tiver esse interesse, né? Então aqui o Latour vai falar, olha, não existe o global, né? Você tem locais que produzem escalarmente, né? Essa escala de conexões é grande, mas continua sendo um local. E mesmo esse local tem que ser continuamente produzido. Lembra da caixa preta? Ela é distinta? Sim, mas ela tem que ser criada continuamente, senão ela vai dissolver, né? Então, é uma metafísica de alianças, não é uma metafísica da essência estática, eterna, imutável, tá? Isso leva o Latour a chegar em conclusões que são muito contraintuitivas para todos nós que viemos aí, Marx, Durkheim, Weber, Bourdieu, né? A sociologia tradicional, o Latour, né, praticamente descarta por atacado, porque a sua proposta é outra, né? A sua proposta não é procurar a grande identidade social que explica as coisas. Ele parte da diferença, do princípio que existir é diferir, que veio, né, do velho Gabriel Tarde, que era o rival, né, do Durkheim, para quem não fez sociologia. Na história da sociologia teve uma grande treta, né, porque o Gabriel Tarde pensava, né, que existir é diferir, portanto, todas as sociedades devem ser estudadas. Para o Durkheim não é o caso. Para o Durkheim, existir é procurar por uma identidade, e é uma identidade das sociedades humanas, né? O Durkheim venceu a batalha, tanto que muitos de vocês talvez nunca ouviram falar no coitado do Gabriel Tarde. O Latour fala, olha, é como se a gente estivesse, né, tomando essa estrada que a gente não pegou lá atrás, né, de pensar centros de ação, diferença, existência como produção contínua de uma diferença, tá? E não pegar a estrada do Durkheim, Weber, Marx, Bourdieu, né, etc. Vamos por outro caminho. Vamos ver esse texto com mais detalhe, já alerto vocês, né, que é um texto bem polêmico, Latour tá jogando, né, as coisas assim, e é uma fase mais radical dele, vamos chamar assim, uma fase que ele está mais cuspindo fogo, talvez depois de apanhar tanto, né, das universidades, das pessoas muito chiques, ele cria uma disciplina meio que com sangue nos olhos mesmo, com raiva, é isso aí. Agora, o que é interessante é ver como que essas mudanças, claro, disciplinares, em termos de cursos, é importante em termos de instituição, sim, mas os princípios já estavam em produção, né? Os princípios já estavam sendo arregimentados, né?
E aqui eu trago para vocês a interpretação de um filósofo americano chamado Graham Harman. O Harman está associado, né, a uma ontologia orientada a objetos, uma das correntes principais dessa grande um movimento mais genérico, chama realismo especulativo, né, do qual, não é uma boa palavra, mas ao qual eu me filio, né, de certa maneira, mas especialmente pelas leituras de Harman e pelas leituras de Latour. O Latour não se filia, né, oficialmente no movimento, mas ele é um grande inspirador, né, para muitas pessoas até hoje, nessas novas ondas que a metafísica tem tido desde 2006. Tá? Esses 4 princípios, nós vimos, eles já estão, né, em trabalho, nós vamos ver agora um pouquinho mais sobre eles. Primeiro, a noção, o mundo é feito de atores, de actantes, de centros de ação. Na história da filosofia, isso aparece com o nome mônada, aparece Leibniz, né, na sociologia do Gabriel Tarde, né, mas também aparece com o nome entidades atuais, né, na filosofia do processo do Whitehead. Já deixo aqui a dica para vocês, mais uma propaganda do livro do professor Ilan, que foi meu orientador, e um colega de doutorado, né, o Diáspora da Agência, que é um livro sobre monadologias, que é o estudo desses centros de ação, né, de como pensar essas coisas. Aqui eles falam sobre Leibniz, Gabriel Tarde, Whitehead, e a conclusão do livro é sobre Latour. Tá? Então fica a dica aqui para vocês. É um livro excelente do professor Ilan. Tá? Na prática, o que isso significa, Otávio? Significa que tudo que tem alguma ação é o nosso objeto de estudo. É uma unidadezinha, nós vamos tratar como uma coisinha unificada, nós vamos contar por um, e vamos trabalhar isso aí. Otávio, na prática mesmo, o que isso significa? Significa que um átomo e o Banco Mundial são 2 actantes. E nenhum é mais real e nenhum é menos real do que o outro. Porque um é irredutível ao outro. O átomo tem interesses, ele quer troca de energias, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, ele vai para lá, vai para cá. Banco Mundial, troca de interesses, né? Tá. Mas é um átomozinho e o Banco Mundial, ambos são 2 actantes. E eu sou um terceiro. Meu óculos é um quarto. Este cabelo é um quinto. E assim sucessivamente. Então, quando você pensa o mundo como sendo feito de centros de ação, isso é muito importante, gente, por favor. Centro de ação não quer dizer centro de ação humano. O interesse do lactobacilo, do Pasteur, em comer lá não sei como é que funciona, para fazer lá a reação e comer, seja lá o que for, no leite não pasteurizado, é o interesse do lactobacilo. Nós podemos nos aliar a esse interesse para produzir o leite pasteurizado? Sim, mas o lactobacilo é o lactobacilo. Pasteur é o Pasteur, eu sou eu, né? E fala aí, o Italac, o Itambé é outra coisa, tá? Ou seja, as associações dos actantes não faz com que tudo seja a mesma coisa. Cada um continua tendo a sua existência própria, que vai ser mantida, né, assim, enquanto tiver vida, né, forças, né, digamos assim, mas cada um continua sendo um indivíduozinho pequenininho específico, tá? E o famoso princípio das irreduções, nenhum objeto essa é a enunciação oficial, tá, gente? Nenhum objeto é inteiramente redutível ou irredutível a nada, né? Nós podemos propor teorias, podemos tentar falar sobre eles, podemos ver como que eles se associam, tá? Algumas dessas teorias serão mais ou menos convincentes, né? Mas sempre aproximação, né? É sempre uma cadeia abstrata a gente cria, né, para tentar entender as associações. Mas vejam, o cientista é uma coisa, este lactobacilo é outro, e o dono, fala aí, da piracanjuba, do Italá, é outra coisa. Se eles vão se associar, como, onde, de que maneira, com quais critérios, essa é a tarefa do cientista social, né, do estudante das redes, né, que é ver como que essas associações são produzidas. Mas todas elas são extremamente específicas, ad hoc, são
do concreto. Tá? O Latour faz uma paráfrase, né, uma paródia, uma brincadeira, né, com um texto medieval. Se eu não estou enganado, acho que é Tomás de Aquino, que dizia só existe ciência do universal. Né? E o Latour fala o contrário. Só existe ciência do ad hoc, do sui generis, do extremamente aqui e agora. Tá? Como que a gente faz ciência, como que a gente conecta, como que a gente percebe? Tentando traduzir essas coisas. Tá? Significa que a conexão de actantes é feita por outros actantes. Por exemplo, temos aqui, no momento, 33 pessoas ouvindo. O que conecta essas 33 pessoas? A mim, Latour, é o computador de vocês, é a rede elétrica, é vocês saberem português, vocês já terem ouvido falar em Latour. Tudo isso tem que estar em um tipo de conexão para que a nossa aula aqui funcione, de alguma maneira ou de outra. Tá? Então, toda a existência para Latour é mediada por outros actantes. O que é que não está mediando o nosso encontro aqui agora? Não sei, o preço do pão nas Filipinas, talvez. Ou seja, lá vai ser uma coisa, uma caixa preta, né, lá em específico, que não é uma coisa que coordena a nossa associação aqui agora. O que coordena a gente aqui agora? Latour, Google, língua portuguesa, o tempo de vocês poder me honrar aqui ouvindo o que eu estou falando. Então, tudo isso em conexão. Essas conexões permitem que a gente consiga se aliar, traduzir interesses, ações, recuos, avanços, para que a gente faça algum tipo de associação. Tá? Então, alguns falam, alguns resistem, alguns concordam, outros não entendem, mas ouviram falar. O que interessa? Interessa que nenhum de nós é mera passagem. Nenhum de nós é mera transmissão. Todos somos mediadores disso aqui. Ou seja, não existe uma coisa simplesmente transparente, inútil, que está só no geral. Não. Para essa associação aqui agora, várias coisas têm que estar sendo produzidas, seja na minha fala, seja no cérebro de vocês, né, para poder entender, ou perceber, ou gostar ou não gostar do que está acontecendo. Então, vejam, tradução para Latour não é apenas papo, não é linguagem apenas, não é só dicionário, não é só, fala aí, gramática. Tradução aqui tem um sentido de trabalho ontológico, tá? O trabalho ontológico que está acontecendo aqui não é só ouvir, é irrigação do cérebro com sangue, é respirar oxigênio, é aprender a língua portuguesa, é várias coisas, tá? Por isso que eu gosto de falar sobre essas conexões do Latour com esse trabalho muito específico, que não é apenas, né, a tradução linguística, tá? Isso vai ficar bastante claro aqui para vocês. Vamos falar de Simondon já, rapidinho. E, portanto, chegamos nessa metafísica das alianças. Eu coloquei dessa maneira para ficar mais chique, porque eu acho a metafísica da predação muito brava, né? Eu acho que o Viveiros de Castro está popularizando, né, esse termo, né, metafísica da predação, mas nem tudo é só predação, tá, gente? Nem tudo é só caçar, né, aliança para não morrer. Acho que existem outras alianças possíveis, além da predação. Então, por isso que eu coloquei essa expressão, para ficar um pouco mais genérico. Essa é uma fase, né, eu disse para vocês, que estava acontecendo em maio de 68, né, na França, né, o princípio das irreduções é de 72. E todos eles são meio nietzschianos, né? Todos eles são assim meio, né? O Nietzsche é revolucionário, porque o Nietzsche não era revolucionário, né, gente? O Nietzsche era um aristocrata, né? Ele ficava fazendo genealogia de duque da Polônia para ver de onde que ele veio, né? Mas, enfim, né, na França há uma leitura, né, um pouco exótica de um Nietzsche revolucionário e tal. E o Harman, né, esse aí que está na nossa imagem,
Ele falou, olha, parece que o Latour, né, de 84, tem uma espécie de cosmologia nietzscheana, né, como se cada actante tivesse vontade de potência, né, que eles vão se aliar, ajudar, resistir, aplicar, predar também, né, um ao outro. Então é mais ou menos essa noção, né, que você tem vários actantes no mundo, né, na existência, seja como quiser chamar, e cada um deles tem interesses, tem uma agenda, tem um propósito e tem coisas que não gostam, né? Que quer filosofar com martelo, né? Etc, etc. A adição do Harman. O Harman fala assim, olha, esses 4 princípios que nós vimos, na verdade, eles vêm de uma noção metafilosófica, vamos chamar assim, metafísica, né? Que é a concretude absoluta. Essa concretude absoluta do Latour diz o seguinte, tudo é imanente, atual, concreto, aqui e agora. E o Latour não tem nenhuma vergonha de ser chamado de atualista, né? Matheus está aí nos ouvindo, Matheus está emocionado com Harman também, com Deleuze, Mundons, Rio, não sei. E o Emmanuel Delanda, né, que é um dos grandes nomes, né, do realismo especulativo na contemporaneidade. O Delanda tem uma leitura do Deleuze, que é muito específica, né, que inclusive chama também assemblagem, né, mas só que é uma assemblagem, não é o meu aqui, é outra assemblagem. E o Delanda fala, o Latour é um atualista, porque para o Latour o virtual não existe. O Latour fala, sim, correto, é isso aí, você me entendeu. O que isso significa na prática? Se a gente coloca humano, não humano, actantes artificiais, naturais, ficcionais, seja o que for, para agir, se ele não agir, se ele não tiver interesse, se ele não se manter agora, é porque não existe mais. Ele vai se transformar ou em outro tipo de actante, alguém falou esse Mondon, né, seu modo de existência, né? Ele vai se tornar um outro tipo de actante, mas já era. Né? Vou dar um exemplo, o próprio Latour. O Latour era um tipo de actante, aqui e agora, produzindo a sua vida. Infelizmente, ele se transformou agora em um outro tipo de actante, que é uma ideia. Se transformou num ideal, se transformou num nome, né, filosófico para todos nós. Mas veja, isso também tem que ser produzido, é o que nós estamos fazendo aqui. Palestra, né, curso, ler a obra dele, né? Porque se ele morrer e ninguém falar mais dele, acabou. Ah, ele foi para o plano virtual. Não foi, acabou. Se ele for mantido por um actante, é por um actante aqui e agora. Por exemplo, suponhamos que há uma grande catástrofe e sobrou a obra completa do Latour em um baú escondido no interior, fala aí do Camboja. O baú é um actante aqui e agora, protegendo a obra do Latour. Claro que eu estou sendo exagerado, mas a noção dele é a concretude absoluta é uma espécie resoluta, né, de negação do virtual. Porque toda potência, se não for de coisas do concreto, não é potência de nada. Vou fazer uma propaganda para vocês, vai sair um artigo, uma tradução que eu fiz, de um filósofo que também não é muito conhecido, ele chama Nikolai Hartmann, que chama o conceito megárico de possibilidade. A escola dos megáricos eram os rivais do Aristóteles, né, lá na Antiguidade Clássica, e para os megáricos já tinham essa oposição. Né? Para o Aristóteles, dizia, eu sou impotência, eu sou virtual, eu sou não sei o... Para os megáricos isso não existia. Eles têm uma defesa específica, que vai estar nessa tradução. Quando foi eu mando para vocês, foi o caso, tá? Mas o Latour concorda completamente. Ele fala, eu sou um atualista, sim. Eu sou uma pessoa da concretude absoluta, sim. O que isso significa? Significa que a ação para salvar o clima é uma ação aqui e agora. Não é uma... Estou brincando, tá? Não é fazer nota de repúdio. Não é fazer uma dança. Você salva o clima aqui e agora com ações específicas, com congregação, com aliança, com órgãos de clima, com modificação do seu estilo de vida, mas também com coisas que são muito além do indivíduo. Empresas, com estados, com concepção de natureza. E isso tudo aqui agora.
tá? Então a gente não salva o clima apelando para o virtual, fazendo uma dança, não é o caso, tá? Rafaela, você quer falar rapidinho? Porque eu acho que essa questão do atualismo conversa muito com as crises das democracias liberais que a gente tem vivido, né? Acho que depois da queda do Muro de Berlim, as pessoas meio que tiveram uma ideação assim na cabeça, agora, paz, vai dar tudo certo, vamos dar as mãos. E o que a gente vê hoje em dia é a extrema-direita aí tomando poder em tudo quanto é lugar e as pessoas simplesmente assistindo de camarote sem fazer nada. Então, você tem colégios com colegas fazendo saudação nazista no sul do Brasil e nada acontece. Você vê uns caras adultos entrando em ônibus escolar e batendo em crianças e nada acontece. Então, eu acho muito importante a gente entender que esse atualismo do Latour é realmente mostrar, olha, se você deixar de defender, por exemplo, valores importantes para uma democracia, esses valores vão embora, porque eles não vão se manter porque você fez uma oração e pensou Por positivo. inércia. É, É, por inércia. Talvez a grande treta que o Latour tem com a sociologia tradicional é a noção de inércia, né? Que é tipo assim, a sociedade é um grande todo e pronto. Não, ela tem que ser produzida, a democracia precisa ser produzida e protegida. A luta contra as mudanças climáticas, tudo isso tem que ser produzido. Não adianta, porque no virtual tem um grande todo, que um dia vem um hipercal, isso não funciona para Latour. Né? É, é, vamos seguir aqui. O que acontece? Depois desses giros interessantes que o Latour faz, primeiro em direção à antropologia, depois em direção a estudos das ciências, depois essa construção do estudo de redes, isso faz com que o Latour se perceba que talvez o principal tópico, né, a principal coisa que está atrapalhando, vamos dizer assim, não é uma, estou sendo jocoso aqui, não é uma coisa tão atual. É uma coisa que é uma visão filosófica de mundo. É uma metafísica moderna. Esse é um giro mais recente do Latour, eu vou falar de 2012 para cá, porque parece que o Latour ele se percebe fazendo uma coisa que talvez não surta tanto efeito. Tá? Algumas pessoas falam assim, o Latour abandonou a teoria do ator-rede. Isso não é verdade. Mas o Latour ele fala assim, cara, parece que se a gente só fazer lista, né? Fulano associou com fulano, pensando nisso para fazer aquilo. Talvez não seja tão eficaz quanto eu, Latour, estava propondo. Né? Talvez não seja só pensar em listas e mapas e cartografias, né? É como se ele estivesse olhando para a obra dele e falar, não está complexo o suficiente. Eu vou ter que arrumar um lugar para os valores, eu vou ter que arrumar um lugar para o discurso, e eu vou ter que arrumar um lugar para alguma coisa que seja tipo um virtual. Né? Porque se eu simplesmente falo, tudo é o que é, pronto, acabou, e as associações são meio que quase que cegas, né, igual a vontade de potência nietzschiana, né? É quase se fossem associações e talvez isso não ajude a gente a combater a mudança no clima, defender a democracia, produzir outras mudanças sociais. Então, o Latour, né, sob o seu perpétuo, né, infelizmente, né, sob o seu perpétuo pulsão de saber, né, a libido siendi, né, sua vontade de aprender, ele vai se dedicar para a filosofia, né, no final da vida dele. E ele vai ser influenciado por muitas pessoas, né, eu vou falar aqui 6 principais, que são pessoas que vão prover certo giro metafísico, um giro filosófico, né, na obra de Latour. Então, esse Latour até 2005, 2010, no máximo, é um Latour extremamente concreto, né, o atualismo e tal, né, depois parece que ele ganha certa complexificação do seu próprio raciocínio, aprendendo com outros filósofos, né? Lembrando que o curso de filosofia dele é dos anos 70, né? É um curso de filosofia
revolucionário, né? Nietzsche, vontade de potência, o atualismo, tudo é o aqui e agora. Mas no decorrer dessas décadas todas, parece que ele teve contato com outras filosofias, né? Parece que ele teve contato com outras coisas, né? E maneiras de raciocinar e de entender a realidade, sentir a realidade, né? O velho Bergson, né? O Bergson é sempre a figura, o bisavô da França, praticamente, né? O Bergson vai ser professor de todo mundo, praticamente, né, na França, professor de professores, né, é um grande mestre, né, para a metafísica francesa, e um dos maiores nomes da filosofia do processo, né, tal como Harman e eu a entendemos. Né. Bergson, com a sua noção de evolução criadora, mostra para o Latour, atualista pra caramba, que nem tudo é tão atual assim, né? Nem tudo é tão, é só o concreto e acabou. Pera lá, não é tanto assim, né? Então parece que a gente precisa de ter uma noção que conecta valores, práticas e discurso, que não é só prática, né? Que não é só o concreto, que não é só o aqui e agora, tá? Então o Bergson, ele sempre tem um baluarte, né? Como é que o pessoal antigo fala? O baluarte, né? Das luzes, né? Da metafísica francesa, em especial, não apenas pelo seu vitalismo, né? Que não é tanto isso que vai influenciar o Latour, mas talvez mais a noção de evolução da própria matéria, né? Uma evolução das próprias coisas, porque matéria e espírito, né? Para o Bergson, não são tão... Tem diferença? Sim, mas é uma diferença de conexões também, né? É um abismo intransponível. Então, o Bergson, ele já tem um pezinho, né, nessa maneira de filosofar que não é bifurcada, né? Ou é sociedade, ou natureza. É impossível conectar. O Bergson não aceita isso, né? Para ele, matéria e espírito são, né, com uma conexão, inclusive, muito elegante, né, na sua obra fascinante. O Surriot e Simondon são figuras apresentadas geralmente em conjunto, né? Porque vão falar sobre a pluralidade de modos de existência, né? A pluralidade de modos de existência, ela não é, ela é talvez a grande ideia, né, da metafísica complexa, né, dos últimos anos, porque essa pluralidade, ela diz o seguinte: o verbo ser, né, pensar de maneira analítica, o verbo ser não é só uma cópula, o verbo ser não é só uma conexão eterna, imutável, ou uma única conexão de uma única maneira de se pensar o real. Não é, né? A pluralidade de modos de existência, né, que é, inclusive, um texto do Surriot, né, vai ser transformada numa coisa completamente diferente, porque a metafísica deixa de ser totalitária, monista, no sentido feio da palavra. É uma única coisa, com um único princípio, com uma única razão. Né? Surriot e Simondon vão para outras direções. Eles fornecem, né, raciocínios filosóficos que a gente consiga pensar uma metafísica pluralista e não monista. Mas também não é dualista, né, no sentido de Descartes, né, ou bifurcado, né, tem a mente e o mundo, né, fala aí, natureza e sociedade, né? Na verdade, com o Surriot e com o Simondon, a gente consegue começar a pensar um pluralismo metafísico, né, que é o que definiu, né, os últimos anos da obra do Latour. E, né, as três pessoas que mais influenciaram o Latour recentemente, né, que é o velho William James, o grande Whitehead, e a Isabelle Stringers, que está viva até hoje. O William James, ele dá a toada, dá um nome, praticamente, para o que o Latour está procurando. Né? O William James, ele escreveu sobre o empirismo radical, né, lá no começo do século XX. E o Latour está procurando, segundo as suas próprias palavras, né, uma espécie de empirismo de segunda ordem. Né? Não é empirismo do Locke, simples, né? É um empirismo radical do James, de uma outra maneira, repensado com essa pluralidade de modos de existência, né, e com essas interconexões entre matéria, espírito no sentido social, tá, gente? De linguagem, valores, discurso, né? No espírito necessariamente da religião, também vai ter, tá? Então, James é uma figura que é conhecido mais pela psicologia,
e até mesmo pela galera das ciências da religião, né? Mas aqui é o James metafísico, é o James filosófico, né? Não é só o James da psicologia. É o James escrevendo ensaios sobre a filosofia do empirismo radical, né? Ensaios de metafísica, o James também escreveu disso, né? E o Latour recebe disso de uma forma muito interessante, reformulando, né, o seu empirismo radical para um segundo nível, um segundo tipo de existência. E, né, obviamente, o Whitehead, né, que é talvez um dos meus grandes patronos filosóficos. Nós temos, eu fundei junto com o professor Lilia e várias pessoas aqui em Brasília, em 2019, a gente fundou o grupo de estudos de filosofia do processo, Whitehead, processo e realidade, né, essa é a imagenzinha que está aqui. Whitehead, não sei, para mim a cada vez mais que eu leio, eu posso estar viciado, né, mas a cada vez que eu leio, eu estou sedimentando a noção que é o maior filósofo do século XX, né? Quem é Heidegger perto de Whitehead, tá? Assim, o Whitehead é fascinante. E o que talvez mais chamou a atenção de Latour é que o Whitehead não faz só uma proposta, ele não faz só uma sugestão, né? Por exemplo, é bacana pensar pluralidade de modos de existência, é bacana pensar como que a psicologia e a religião ajudam a criar coisas na realidade, que seria o trabalho do James. Whitehead é um físico e matemático, né? Lembro que o Latour sempre gosta da ciência, né? É um físico matemático que cria a noção de crítica da bifurcação da natureza, em 1919, escreve o Processo e Realidade, que é essa obra gigantesca, extremamente densa. É interessante porque tem uma... Eu sempre gosto de fazer uma comparação para vocês terem uma noção. O Aristóteles tinha uma categoria, que é a substância, e 9 ou 10 categorias para falar sobre a substância, categorias linguísticas, né? O Kant tinha 12 categorias, né? Aquela tábua dos juízos, né? Tábua das categorias. O Whitehead tem 45 categorias, né? Só de existência são 8 tipos, né? São 8 categorias de existência. Depois tem uma realidade do último, que para Whitehead não é Deus, para Whitehead é a criatividade. Whitehead e Bergson são amigos, né? A noção de evolução criadora, Whitehead ele acha interessante também, só que com uma leitura um pouquinho distinta. Para Whitehead, por exemplo, Deus é um acidente da criatividade, né? Porque seria uma coisa que precisa ser retida para que o resto do mundo, né, se desenvolva, né? Disso ele vai deduzir entidades atuais, deduzir não é uma boa noção. Ele vai propor entidades atuais, nexos, objetos eternos, proposições, uma série de coisas, obrigações categoriais, explicações, é muito interessante. E a sua proposta, segundo ele mesmo, né, aqui no livro, seria fornecer uma metafísica que seja complexa o suficiente, que consiga receber a ciência moderna, da qual ele escreve sobre relatividade, inclusive na mesma época do Einstein, mas conectando com o Timeu de Platão, que traz a evolução da natureza, a evolução da matéria, inclusive inorgânica, não apenas uma evolução da vida, né? Por isso que não é tanto a evolução do Bergson, uma evolução de tudo, inclusive do não vivo. O Whitehead é um filósofo assim, extremamente fascinante, o Latour cita ele loucamente, né, nas últimas obras, e esses dois aí, o James e o Whitehead, veio especialmente, né, por sugestão da Isabelle Stengers, né? A Isabelle é uma mulher fascinante, uma pessoa incrível, que está produzindo, escrevendo até hoje, na Bélgica. Nós temos um grande amigo, Fernando Silva, que está lá na Bélgica, fazendo o estágio pós-doutoral dele com a Stengers. É uma mulher assim, incrível, que é uma das responsáveis por essa conversão, vamos chamar assim, filosófica do Latour. Né? O Latour nunca ficou muito à vontade, né, entre os filósofos, porque eram filósofos dos anos 70. Hoje a filosofia, a metafísica, né, o realismo especulativo, está em ondas muito diferentes. Né? E Stengers apresentou, né, esses pensadores ao Latour, que ficou completamente fascinado e mudou, né, toda a carreira dele em direção a essas coisas que a gente está falando agora. Onde chegamos? Chegamos na pluralidade dos modos de existência, que ele, como bom etnógrafo, né, vai ser um antropólogo dos modernos. Né? Ele vai propor
essa obra, né, a investigação sobre os modos de existência, eu tenho algumas críticas com a tradução, tá? A tradução americana de Harvard também não está lá essas coisas. Mas a tradução brasileira, sinceramente, eu não gostei muito. Deixou muita coisa passar, algumas coisas mudaram, assim, inexplicavelmente. Então, quem conseguir ler em francês é melhor, e quem conseguir ler em inglês até que está melhor do que a edição brasileira. A edição brasileira tem vários problemas. Não sei bem como que vai acontecer, mas sugiro talvez ler as obras todas e comparando, né, para vocês conseguirem se localizar melhor. Tá? Qual que é a noção? Eu disse para vocês, Latour não abandonou o ator rede. Ele está aqui, ó, res de réseau, né, de rede. Réseau. As redes se transformam em um dos 15 modos de existência. Por isso que eu gosto de brincar, né, que o Latour ele vai sofisticando a sua carreira de nível exponencial, né? Ele começa a princípio das irreduções, de repente estudos da ciência, de repente a torrede, e agora, né, tudo isso vira, né, modos específicos do que ele vai propor. Tá? Para ver mais detalhes disso, também nós vamos ver o curso, nós vamos ver os 6 primeiros capítulos, porque os outros são mais de aplicação. Esses de aplicação são importantes, mas demandariam um curso específico, tá? Por exemplo, de direito, né? Esse modo aqui, DROA, né? Esse aqui, modo DROA, ele já tinha trabalhado um pouco, né, nesse texto que chama Fabricação do Direito, né, que é um estudo de etnografia do STF da França, né, do Conselho de Estado da França. E é um texto assim, muito incrível, né, porque é bacana ver quando uma pessoa não é da área, mas tem um interesse de escrever, quer ver, 300 páginas sobre o assunto, né? E ele faz a etnografia, igual ele tinha feito da ciência, né, do Guillemin, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Ele vai fazer a etnografia também, né, do direito aí no caso, e o resultado é muito peculiar, muito interessante. Então, lendo esses aí, reprodução, metamorfose, hábito, técnica, ficção, referência, política, direito, religião, attachment, que é apego, né? Organização, moral, redes, preposições, DC não é DC do Batman, é duplo clique, que é uma versão que ele inventa do gênio maligno. Vocês lembram do Descartes? O gênio maligno está tentando me enganar. O DC é a modernidade, tá? É o discurso da modernidade, tentando enganá-lo, né, a todo momento na sua investigação. É um texto, vejam, ele é relativamente grande, né? É um texto relativamente grande, mas não dá conta de 1%, estou exagerando, mas não dá conta de 10% do que deveria, porque agora vou ficar esperando, e na verdade agora é a gente que vai ter que fazer, né? Porque para cada um desses modos aí, se você escrever 20 livros, vai ser pouco, né? Então essa aqui é a teoria geral dos modos de existência. Vamos ser sinceros, essa é uma teoria geral dos modos de existência, né? Ele recebe o Sorriot, James, Whitehead, filosofia, os estudos dele da ciência, os estudos dele do direito, religião, católico, como ele é, e deu esse livro, que é praticamente a refundação da filosofia, do pensamento de Latour, que infelizmente ele só teve 10 anos para ampliar, 10 anos muito sofridos, né, com quimioterapia, com sessões complicadas, mas felizmente, né, nesse último estágio, né, da sua evolução filosófica, ele conseguiu dar muita palestra, né, conseguiu ser visto pelo mundo inteiro, conseguiu aparecer, se tornar um intelectual global, né, não só o cara estranho do departamento, né, como ele tem sido pensado e tratado, né. O Latour se transformou, depois de 2012, né, num desses nomes globais, né, cuja sua principal bandeira é uma ecologização da metafísica. Né? E ele nos oferece um grande dilema aqui, né? Ou é ecologizar, ou é modernizar. Não tem como as duas coisas. Porque a modernidade ela funciona no registro da bifurcação, no registro de negar os hectãs, de pensar uma metalinguagem, de achar que tudo é um grande todo, né?
É muito peculiar, né? A gente pensar, poxa, ecologia sem um grande todo? Sim, o Latour começa falando sobre isso. Ele fala, olha, a prática da ecologia, perdão, dos ecólogos, né, dos ativistas ambientais, é ótima, bacana, mas a metafísica deles é porca, é pobre, porque é uma metafísica moderna. Pensa no grande todo, uma metalinguagem universal, e isso só dá problemas e o discurso ecológico não sai do lugar. Então, né, para a gente pensar uma metafísica ecológica, essa foi, né, a última grande tarefa do Latour, que ele começou, pelo menos, né, nesse Face a Gaia, né, Diante de Gaia, parece que foi traduzido assim, né, Diante de Gaia, em 2018, e, né, infelizmente, não, não resistiu ao tratamento do câncer pancreático. Infelizmente, não deu. Mas a tarefa está posta, né? É como se ele estivesse deixando o seu próprio legado, que é um legado de pesquisas, né? Que talvez é o que todo grande pesquisador, se tiver a honra, né, um dia pode fazer isso, deixar para a gente um grande projeto de pesquisa para o futuro. E eu termino com essa imagem interessante, que alguém tirou uma foto, né, achei bacana, e com uma citação, né, que é essas citações, que um dia eu vou tatuar na minha lombar, né, um dia vai ser maravilhoso. Vejam, coisas em si, elas estão muito bem, obrigado. E como você vai? Você reclama sobre as coisas que não foram honradas por sua visão? Você sente que a essas coisas falta a iluminação da sua consciência? Mas se você perdeu a liberdade galopante das zebras na savana nessa manhã, o problema é seu. As zebras não estão se sentindo tristes que você não esteve lá. Do contrário, você as teria domado, matado, fotografado, estudado. Vejam, vejam, as coisas em si não falta nada. Da mesma forma que na África não faltavam brancos antes da chegada deles. Se você gostou, se você achou interessante, eu convido vocês a fazer parte do nosso grupo. Vou colocar aqui 2 links. Vou colocar aqui um nosso chat do WhatsApp, que é uma lista de informes para a gente divulgar cursos. Quem quiser tirar foto no QR Code pode tirar aí também. Está sempre acontecendo curso de filosofia chinesa, direito, tudo que vocês quiserem, filosofia ocidental, agora Latour. Vou colocar também o nosso link, a árvore de links, né, que tem da aula aqui agora, né, um cronograma completo desse mini curso, e a inscrição, se vocês tiverem interesse em fazer, a gente começar na terça-feira, tá? E mais um link aqui que eu vou pôr para vocês, que é a lista de presença, né, para quem assistiu aqui agora, e precisar de certificado, só colocar aí no Google Forms, que eu coloquei para vocês, tá? O nosso curso vai começar terça-feira, 7 da noite. Geralmente, meus horários são segunda, quarta e sexta, né? Mas eu estou dando aula segunda e quarta à noite, então vai ter que ser terça, quinta e sexta, tá? Nós vamos ver com detalhes, né, a fase dele das irreduções, o Jamais Somos Modernos, a evolução que isso chega na teoria do ator-rede e, pelo menos, a introdução, tá, no modo de existência. E nós vamos concluir com o Diante de Gaia, né, com a 8ª conferência, que é onde ele faz a sua grande proposta para o futuro, praticamente uma carta-testamento, né, para o futuro, que infelizmente não conseguiu resistir. Mas agora, né, ele se transformou em uma outra coisa, né, um outro tipo de actante, um actante que vai ser mantido vivo pela pesquisa, pela inovação e levando isso tudo a sério. Lembrando, Latour chega em todos os campos, todos os campos. Latour, religião, política, hábito, política, religião, estudo da ciência, conta-gota do laboratório, xamã como é que é? Xamã na Costa do Marfim. Então, Latour é a transdisciplinariedade. Esse é Latour. E esse é um realismo complexo que eu tenho tentado trabalhar e tentado trazer para vocês. Bom? Eu vou encerrar a gravação, se alguém tiver algum debate, alguma pergunta, a gente pode conversar logo em seguida, tá? Mas eu vou interromper a gravação agora. Espero ver vocês aí na terça-feira e até mais. Obrigado pela paciência, pelo interesse. Nos vemos aí na terça, eu espero.